Olá pessoal do nono ano, vamos dar início aí à exploração sobre a região da Ásia, né, e trabalhar principalmente os conceitos populacionais que há naquela região, que é um grande caldeirão de diversificação histórica, cultural e linguística, certo? Inicialmente aí nós temos alguns aspectos, né, que abre o capítulo de vocês, que são as religiões predominantes naquela região que é a Ásia, né? Inicialmente aqui nós temos o islamismo, a religião islâmica, como na cidade de Meca, né, na Arábia Saudita. Nós temos aqui o judaísmo e o Muro das Lamentações, que é na região de Jerusalém. Temos aí o hinduísmo, né, e nós temos o templo de Marrakech, lá na região da Índia. Temos a religião budista na cidade de Katmandu, no Nepal, e também nós temos aqui um templo shintoísta lá na região de Songnam, no Tóquio. Então, a região asiática é uma região aí riquíssima em grandes quantidades culturais, linguísticas e religiosas. Aspectos históricos do continente asiático. Foi na região que hoje é o Oriente Médio, cerca de 10 mil anos, que o ser humano iniciou a atividade agrícola, estabelecendo-se nas margens dos rios Tigres e Eufrates, né? E posteriormente na região do Rio Jordão, que é as regiões aí do Oriente Médio. Área com clima semiárido, com o passar do tempo, houve uma dinamização das atividades e das relações sociais, né? Houve um aumento da agricultura e, posteriormente, aí, um grande desenvolvimento da área urbanizada. Ao leste, onde hoje é a Índia e a China, alguns grupos também utilizaram os rios como forma de sobrevivência, como é o caso do rio Ganges, o rio Indo e também o rio Amarelo e o rio Azul, que fica lá na região que é a China. Esses povos que ocuparam essas regiões formaram e constituíram sua própria cultura e sua própria identidade. Como a gente pode perceber aqui, né, existe uma grande diversificação de povos lá naquela região que é o Oriente Médio, né? Aliás, toda a região da Ásia. Temos pessoas aí do Oriente Médio, né? Temos pessoas aí da região mais oriental, né? Temos pessoas aqui da Ásia, pegando aquela região mais fria, né, que é a Sibéria, e temos também a população hindu, que é uma das maiores populações do planeta. É a história da ocupação. Como é que começa, né? Desde a antiguidade, os povos, né, como fala até a própria Bíblia, esses povos ocuparam aquela região aí. Inicialmente, foi de encontro, né, com a saída dos povos, dos hebreus, que saíram lá da região, que é a região lá do Egito, né, e migraram para a região que é Canaã, Jerusalém. E eles migram então para essa região lá do Oriente Médio. Na antiguidade, vários povos disputaram territórios e ocuparam diferentes áreas do Oriente Médio, como é o caso da Mesopotâmia, Palestina e o Planalto aqui do Irã, né? Então nós temos aí, ó, Palestina, nós temos aí Mesopotâmia, né, Rio Tigres e Eufrates, e também nós temos o Planalto do Irã, né? Essa região ficou conhecida como crescente fértil, porque na época das chuvas, os rios alagavam as áreas aí para a plantação e era grande desenvolvimento da agricultura naquela região. Por isso que toda essa região aqui é chamada de nascente fértil, devido à enchente dos rios, né, devido aos transbordamentos dos rios naquela região que desenvolvia a agricultura naquele local. Durante a Idade Média aí, né, houve no século VII a briga entre os povos dessa região arábica, né, que viviam na Península Arábica. E com a fundação do islamismo, houve a expansão, né, formando um vasto império, ou seja, os povos que moravam aqui nessa região da Península Arábica. Houve o desenvolvimento do islamismo através do profeta Maomé e a expansão do islamismo em toda essa região. Expandiram-se formando um vasto império. Nessa época, eles foram, no caso, um dos principais responsáveis pelo intercâmbio cultural e de conhecimento científico entre o Oriente e o Ocidente, sobretudo na Europa. Já na Idade Média, né, que é a idade aí das grandes navegações, o que é que nós vamos ter aí? Nós vamos ter uma troca de experiência entre todas as regiões aqui, né, do Oriente Médio principalmente.
Por quê? Porque nas grandes navegações no caso, os europeus eles vão intensificar o contato com os asiáticos, mais especialmente para o leste, ó, na chamada Rota da Seda, entre Índia e China, né? Inicialmente, comerciantes genoveses, né, que vinham aí da região de Gênova, que atravessavam toda a região a região aí do mar Mediterrâneo, né? Depois, espanhóis e portugueses passaram a navegar pelo Atlântico, contornando a África, no leste da Ásia. Eles compravam tecidos, no caso é a seda, e especiarias, e os revendiam para a Europa. Então, começou um grande contato com a população europeia. Já no período do século XIX e século XX, o que é que nós vamos ter, né? A Ásia foi alvo de exploração das nações desenvolvidas, no período chamado neocolonialismo, mesma coisa que ocorreu lá na África, que necessitavam aí de mercados consumidores e de fornecedores de matéria-prima, desenvolvendo a expansão do capitalismo industrial. Assim, Estados Unidos, Japão e alguns outros países europeus colonizaram várias regiões do continente asiático. Somente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, a maioria das colônias asiáticas conquistou a sua independência política, muito por conta das dificuldades econômicas enfrentadas pela Europa, ou seja, muitos países aí eram e se tornaram colônias europeias. Com o passar do tempo, a Europa teve dificuldades para manter a sua exploração devido às guerras que ela enfrentou, começou a abandonar e essas mesmas colônias aí começaram o seu processo de independência até a segunda metade do século XX, como é o caso da Índia, que só tornou-se independente da colônia britânica em 1947. O que vai ocorrer, né? Já no final do século XX, em outro contexto geopolítico mundial, mais mudanças ocorreram na configuração política e territorial da Ásia. Por quê? Com o desmembramento da União Soviética em 1991, surgiu e formou-se vários países independentes, né? Como é o caso do Cazaquistão, como é o caso aí do Uzbequistão e de outros países. População e sociedade da Ásia. A Ásia tem mais de 4,5 bilhões de pessoas, ou seja, só na Ásia está localizado 60% de toda a população do continente, com grande diversidade histórica, cultural, econômica e social. A Ásia é o continente mais populoso e mais extenso do mundo. Áreas desérticas e montanhosas têm baixa densidade, né? Aliás, as áreas aí desérticas e montanhosas têm poucas pessoas morando, baixa densidade demográfica. Já nas áreas litorâneas é onde se concentra a maior quantidade de pessoas. Com isso, surge grandes consumos de recursos minerais, de recursos naturais e uma grande contaminação pela falta de infraestrutura adequada naquela região. Com o grande desenvolvimento social desigual devido a conflitos com economias instáveis, a tendência é que os indicadores sociais sejam mais baixos, pois eles têm pouca capacidade de atrair investimentos estrangeiros, ou seja, os países asiáticos têm baixo índice de IDH, são países pobres, são países que não investem aí nas suas áreas sociais, fazendo com que não tenha aí uma captação de recursos e de empresas que vão para aquelas regiões. Países de economia sólida, como é o caso do Japão, apresentam aí melhores indicadores sociais, né? Que tem aí uma grande oferta de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social em suas regiões. Nos Emirados Árabes Unidos apresenta bons IDHs, porém existe uma má distribuição de renda, já que a economia é voltada principalmente para a exploração do petróleo, que requer aí mão de poucas pessoas. Já a Índia possui aí um médio IDH, né, de 0,64 e um período aí de grande exploração colonial pelo Reino Unido, fazendo com que a sua economia, né, e a sua estrutura econômica seja muito fragilizada e contribuindo assim ainda com um sistema de caixas, né, que faz com que contribua para uma grande desigualdade social, que ele chama de caixa, né, aquele sistema que a Índia tem,
aonde, se você nasce em uma certa família, você jamais sairá daquela condição de vida, daquela condição hierárquica, nem que você consiga, por mérito próprio, ter melhores padrões de vida, você ainda vai continuar sendo aquela família pobre. Gigantes demográficos. Vamos pegar primeiro a Índia, né? O que é que nós temos aí com a Índia? A Índia, com mais de 1,3 bilhões de habitantes, ou seja, 35% de toda a população do mundo está na Índia, e com um período marcado pela colonização britânica, a Índia hoje passa por um acelerado processo de urbanização, que vem transformando as cidades em grandes metrópoles, muitas vezes caóticas devido ao mau planejamento urbano que há naquela região, devido ao intenso e rápido planejamento e rápida industrialização, crescendo uma nova classe média com razoável poder aquisitivo, tornando a Índia um dos principais mercados consumidores do mundo. Por quê? Uma das maiores populações do mundo, né? Obviamente vai ser um dos maiores mercados consumidores, que posteriormente vai ser uma das maiores mão de obra do mundo e a mais explorada também. 70% aí dos indianos ainda vivem no campo. A economia indiana vem crescendo de 6 a 9% ao ano. Porém, esse crescimento não reflete aí nas áreas sociais, né? Isso quer dizer o quê? Que a população ainda vive em péssimas condições de vida. Perdão. A Índia aparece em 129º lugar no IDH, ou seja, a Índia tem indicadores bem piores do que indicadores brasileiros. Com uma grande desigualdade social, além de ausência de infraestrutura básica para grande parte da população, com péssimo saneamento, ou seja, esgoto a céu aberto, esgoto entrando aí nos rios e tudo mais. O segundo gigante demográfico aí é a China. Por quê? A China é o segundo país mais populoso, é o país mais populoso do mundo e a segunda maior economia do mundo também. Aliás, única, né? Já a segunda. A quantidade de trabalhadores na China e o mercado consumidor promissor foram alguns fatores que contribuíram para o grande desenvolvimento aí econômico chinês, como nós vimos anteriormente, né? A construção das ZEs e a mão de obra abundante ofertada pelo governo chinês. Impulsionando aí investimentos estratégicos, fornecendo a urbanização dos países e o crescimento das megacidades, gerando desafios urbanos, especialmente na questão da habitação. Por quê? Não tem habitação para todo mundo. Sem essa habitação aí, vai ficar muitas pessoas com déficit habitacional, aliás. Em 1970 foi implantada uma política para combater a população chinesa, né? Apelidada de política do filho único. Para quê? Para que a população chinesa ela se controlasse, né? E controlasse a sua taxa de natalidade e não tivesse aí uma grande quantidade de crianças nascendo desordenadamente. E para evitar também uma grande ampliação da população chinesa, já que ainda é considerada a maior do mundo. Essa política aí do filho único, ela evitou o nascimento de mais de 500 mil de crianças, né? Mas também teve como principais consequências uma alta taxa de mortalidade de bebês e também grandes abandonos de crianças do sexo feminino, né? Por quê? Porque, segundo a tradição chinesa, é essencial que os homens cuidem dos pais quando eles ficarem velhos. Também ocorreu uma mudança na situação demográfica do país, com o aumento no número de idosos e a baixa reposição populacional, causando redução no número de jovens e de adultos. Atualmente, vai haver mais idosos do que crianças e isso vai gerar problemas de caráter previdenciário, né, e falta de mão de obra. A partir de 2015, essa lei do filho único ela foi modificada para que as famílias tenham agora, no máximo, 2 filhos por casal, para que a reposição demográfica ela esteja em um nível aí igualitário entre crianças, adultos e idosos. Diversidade cultural, né? Os povos asiáticos são conhecidos como civilizações ocidentais.
muitas são associadas com características do Extremo Oriente, ou seja, quando se fala sobre a população ocidental, automaticamente em nossa cabeça a gente vai pegar apenas a população que mora no Japão, a população que mora na China, mas não, a população oriental, como já foi explicado lá no início do ano, é a população que está localizada a leste da linha do Greenwich, né? Então, não é apenas a população do Extremo Oriente, como a China, Japão e Coreia do Sul. Muitos países asiáticos também têm essa tendência, né? Como os países do Oriente Médio e até mesmo a Índia, que possui aí mais de uma língua falada, né? Por exemplo, né, existem países, como é o caso da China, que possuem o mandarim como língua oficial, mas possuem dialetos naquela região. Pouquíssimos países possuem uma sociedade tão culturalmente diversificada como a Índia, que possui cerca de 70% de civilização hindu, 25% de dravianos e 5% de mongóis e outras etnias, como é o caso dos muçulmanos. Além disso, a Índia possui a língua oficial, que é o hindi, né? E outras 15 línguas faladas na sua região. E existem algumas regiões indianas que possuem inglês como a segunda língua mais falada e oficial. Já o Oriente Médio é ocupado por diferentes povos, como é o caso dos árabes, dos judeus, entre outros, com diferentes costumes, religiões e tradições. Nós temos aí, né, a religião budista, nós temos aí também a religião shintoísta, a religião aí judaísta, né, a religião judia, no caso, né, a religião hindu e a religião aí islâmica. Todas as regiões aí que eu falei no início da abertura do capítulo. Temos aí ainda grandes tensões políticas e diplomáticas em várias regiões, como é o caso da região da Caxemira, né? O que é a região da Caxemira? A região da Caxemira, é uma região que fica entre a Índia, a China, né, e o Paquistão. Essa região aí é uma região rica em recursos naturais, principalmente de água potável. E esses países aí, principalmente a China principalmente a Índia e o Paquistão, brigam por tomar de conta daquela região que é a Caxemira. Vamos lá. As diferentes culturas religiosas, além de embates por fronteiras causam diversos conflitos entre a Índia e o Paquistão. Ou seja, além da diferença cultural, diferença religiosa, né, a fronteira aí causa um embate aí na ocupação daquela região que é a Caxemira. A região da Caxemira situa-se na Cordilheira do Himalaia e é disputada por esses países desde 1947. Em 1948, houve a divisão desse território, né? E em 1989, eclodiram movimentos separatistas. Apenas em 2015, quando houve um terremoto que atingiu a Caxemira, Caxemira e Paquistão, deixou aí quase 100 mil mortos. Ou seja, quando houve esse terremoto na Caxemira, que afetou a população do Paquistão e afetou a população da Caxemira, foi que eles tiveram um cessar-fogo. Em 2009, ainda propôs diálogos com os separatistas, que exigiram a retirada aí dos soldados e a liberação dos prisioneiros. Em 2011, o governo reduziu a presença militar e a repreensão contra a população. Tá? Temos também a briga da Palestina, né, entre a Palestina e Israel. Essa briga aí vem de anos. Por quê? Inicialmente eram os palestinos que tomavam de conta daquela região, no caso aí os palestinos de origem muçulmana, né? Com o passar do tempo, como eles tiveram que sair daquela região, que foram expulsos, os judeus começaram a entrar naquela região, que posteriormente desenvolveram o chamado Estado de Israel, que hoje é reconhecido pela ONU. Já a região de Palestina não é reconhecida. Nas últimas décadas, os conflitos aconteceram entre os dois povos. Os judeus, né, que ocupou essa região desde o ano 2000 a.C., e os árabes, que reivindicam junto com a ONU a criação do Estado palestino, que não existe segundo a ONU. Inicialmente, o território era ocupado pelos judeus, né, depois da diáspora de muitas guerras e invasões. A Palestina foi dominada pelos romanos em 70 depois de Cristo, o que ocasionou a diáspora. O que vai ocorrer, né?
Os judeus, quando saem lá do Egito, eles migram pelo Mar Vermelho e chegam na região do Canaã, que é a terra prometida lá dos judeus. Ocupando essa região do Canaã, né, dá-se início o desenvolvimento de Israel, né, que é o estado lá de Israel. Só que, como a Igreja Católica ela ganha aí grandes territórios através do Império Romano no ano 70 depois de Cristo, os árabes, né, aliás, os judeus, eles são expulsos daquela região, iniciando a chamada diáspora, que é a expulsão dos judeus naquela região que é agora mantida e controlada pela Igreja Católica, né, pelos romanos. No século VII, os árabes passaram a ocupar definitivamente aquela região. Por quê? No século VII começa a queda do Império Romano e os árabes começam agora a invadir e ocupar aquela região que antes era dos judeus. Agora, desocupada, eles começaram a ocupar. Devido às perseguições dos europeus no século XIX, houve uma intensificação da migração das famílias judias para a Palestina, chamada de sionismo. Por quê? Porque nessa época aí, né, começa a migração dos judeus de volta para a região que é Israel, agora ocupada pelos árabes. Após a Primeira Guerra Mundial, os ingleses passaram também a fomentar e a financiar, né, o domínio aí do território árabe, fazendo com que na Segunda Guerra Mundial eles colocassem os judeus de volta para a região que hoje é Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, o período ficou marcado pela perseguição e execução dos judeus e de outras minorias. Na Europa, a ONU decide então dividir a Palestina, porém os árabes rejeitam essa proposta, né? Por quê? Porque a Palestina agora está com duas religiões, está com duas etnias, os árabes, né, e os judeus. A ONU então resolve dividir depois da Segunda Guerra Mundial. Só que os árabes, que são os palestinos, eles não aceitam. Como queriam ser divididos isso aí, né? Como a ONU queria dividir. A partilha da Palestina foi feita da seguinte forma, em 1947. O Estado judeu, né, ficava com a metade, o Estado árabe ficava com outra metade, e vai existir então uma zona internacional que não pertence a ninguém, né? Essa zona aí chamada como Jerusalém, que é berço aí da civilização das três religiões monoteístas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Só que os árabes não aceitam essa região e a ONU só reconhece como Estado democrático, aliás, como Estado independente, a região de Israel, dominado pelos judeus. O radicalismo de ambas as partes acabou por agravar ainda mais o conflito, né? Fazendo com que a Palestina perdesse posses, né? Os árabes perdessem posse e hoje aí a Israel, né? Posteriormente Israel, tome de conta de toda essa região. Atualmente só existe como regiões palestinas, regiões árabes em Israel, a região que é a faixa de Gaza, a região que é a Cisjordânia. Em 1964, foi criada uma organização para a libertação da Palestina, né, que se declarava contra a existência do Estado de Israel e se comprometia em lutar para a criação do Estado palestino. E toda a região, mais tarde, em 1985, a ONU reconhece a OLP apenas como representante do Estado palestino e não como um Estado independente, né? A partir de 1987, das áreas ocupadas por Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza passaram a realizar manifestações violentas, conhecidas como intifidas ou rebelião de pedras, que foram seguidos por diversos pequenos conflitos e atentados naquela região. Outros focos de conflitos aí, nós temos o Irã, né, que teve aquela grande briga com os Estados Unidos, né? Teve até uma inchação de ânimos logo no início aqui do século XXI, que foi aquela possível terceira guerra mundial, já que os Estados Unidos, Donald Trump mandou matar
mandou matar aí, no caso, o general, né, Qassem Soleimani. Teve até uma faísca sobre o desenvolvimento da Terceira Guerra Mundial. Temos também aí a grande desenvolvimento do Oriente Médio através do Iraque e Estados Unidos também. Afeganistão com os Estados Unidos também. Os curdos, né, que é uma população aí que não tem território próprio e brigam aí com a ONU, com outros países, para que eles sejam reconhecidos como um país e tenham um país próprio, além da Síria, que enfrenta aquela grande guerra civil naquela região, ok? Para finalizarmos aí, vocês ficam com a página 42 até a página 45 para o desenvolvimento das atividades. E na próxima aula a gente tira, né, as principais dúvidas, ok? Então, boa aula e até mais.